trabalham nesta área, mas pessoas que também não trabalham diretamente nesta área específica, comecem a participar e a interessar-se e a ler a nossa revista. O tema que trazemos para esta nossa primeira conferência é o gênio, o talento e a indiferença das empresas. E os desafios que lançamos é realmente, será verdade? Será que hoje em dia o medo de falhar ou a punição pelo erro é assim tão grande que não fazer ou fazer sempre do mesmo modo é preferível? É um caminho alternativo? Será o medo ou a falta de coragem um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do talento nas empresas? E como incentivar, reter e tratar esse talento dentro das nossas empresas? São estes os desafios que lançamos, são estes os desafios que obviamente não esperamos que haja respostas, mas esperamos que haja comentários, troca de ideias e uma evolução na situação. Eu pensei falar de 2 casos onde génios e talentos impactaram as empresas e as empresas não foram indiferentes. Aliás, eu considero que as empresas nunca são indiferentes. Eu diria, da minha apresentação, eu diria que é o gênio, o talento e a interação com as empresas. E para começar esta primeira ronda, eu começaria exatamente por lançar a primeira pergunta a todos, ou seja, até que ponto é que de facto o medo ou esta falta de coragem tem funcionado ou pode funcionar como obstáculo ao desenvolvimento das empresas? Iniciei funções como Presidente da Companhia e, portanto, ano também em que iniciámos um processo de mudança muito profundo na Carris. E, de facto, a primeira coisa que para nós foi importante foi vencer um bocadinho esses medos, não é? Que existiam na organização, o medo de fazer diferente. E, portanto, a primeira coisa que, efetivamente, fomos criando na organização foi exatamente um modelo de gestão diferente daquilo que é o tradicional das empresas públicas, na base do mérito. Não ganham todos igual. Obviamente, enfim, há um salário de base que é igual para todos e, a partir daí, obviamente, há remunerações que são variáveis em função do desempenho de cada um. Infelizmente, em Portugal, temos muito mais líderes que vivem e convivem com o medo do que líderes que vivem e convivem com o talento e com a genialidade. Ainda hoje, acha que sim? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Embora eu acho que, correndo o risco também de ser um pouco politicamente incorreto, o medo é como o sal. Na gestão das empresas tem que se tomar na dose certa. Começa por temos que ter uma cultura de comunicação. Temos que nos aproximar. Temos que fugir dos estereótipos, e eu tenho encontrado muito isto nas empresas portuguesas, dos doutores, dos engenheiros, dos protocolos na relação entre as pessoas, que é logo uma barreira básica para criar distanciamento, para inibir as pessoas de partilhar ideias, de correr risco de dizer algo que possa ser assumido como errado e, portanto, ser penalizado. Para nós, há um aspecto que é decisivo. É que, primeiro, identificar um talento, como eu digo, é extremamente complicado e é extremamente complexo, principalmente porque os talentos, como disseram e muito bem, têm facetas muito diversas e eu quero uma faceta específica. E essa identificação não é tão fácil, quer dizer, aquilo é bom, e portanto, como é bom, já me disseram que era bom, tem que ser feito por pessoas que de facto saibam o que é identificar o talento. O segundo ponto é o criar estruturas que sejam flexíveis e que tenham mobilidade. Porque aquilo que eu sempre encontrei no mundo empresarial é que havia uma nata de pessoas no topo que se mantêm anos a mais sem se mexerem. Portanto, como é que um talento se desenvolve se a pessoa que está em cima não é um talento, a pessoa que está em baixo dificilmente consegue sobreviver como talento. Ele é aniquilado. Ele é abafado completamente e, portanto, reter talentos, reter é tirar o que está em cima, não é tirar o que está em baixo. O problema não é do que está de baixo, é do que está de cima. Muitas vezes nestas conversas esquecemos que as empresas com talento são aquelas que gerem resultados e que pagam e que remuneram o capital aos acionistas. Essas são as empresas. E o talento mede-se só pelo bottom line. E o bottom line pode ser a prestação de um bom serviço, como no caso da Carris. Mas esse é o objetivo das empresas. A minha receita pessoal, e aquilo que tenho aprendido com a experiência, é que o mais adequado, e é isso que eu tento fazer todos os dias, é ser eu mesmo. E tentar todos os dias que as pessoas sejam elas mesmas. Ou seja, a empresa não pode ser um palco, não pode ser um teatro, não pode ser um sítio onde as pessoas são obrigadas a transvestir-se. Ou seja, a pessoa
ao entrar às 8h30, no caso de um banco, como devia para o banco, deve continuar a ser exatamente a mesma pessoa que deixou os filhos à porta do colégio. Bill Gates tem uma opinião curiosa quando diz que se lhe tirassem as 20 pessoas mais inteligentes, a empresa tornava-se insignificante. E sabem qual é para ele a função mais importante na sua empresa? É a contratação das pessoas. É evidente que, enquanto não for dada esta importância à gestão das pessoas, dificilmente saberemos geri-las, nem sequer como recursos, quanto mais como talentos e génios. Seria importante que os chamados programas de desenvolvimento dos talentos potenciais fossem assumidos pelos presidentes das empresas. Eles têm que saber estabelecer prioridades e isso começa no seu próprio tempo de trabalho. Por exemplo, quando falamos de desenvolvimento das lideranças, isso tem que se escrever na cultura das empresas e nem sequer deve ser considerado um programa especial. É uma forma de estar permanente, é uma forma de vida das empresas, é como cuidar dos filhos e dos sucessores. Eu acho que o gênio é um bocadinho difícil de gerir nas empresas, porque o gênio na empresa às vezes tem características muito acima da média, mas depois tem outras que às vezes não encaixam bem. E uma das maneiras de se reterem os génios, na minha experiência pessoal, é, digamos, dar-lhes desafios constantes. E pode ser nato e claramente cultiva-se. E claramente cultiva-se. Cultiva-se se houver um terreno fértil para que ele possa ser cultivado, não é? E cultiva-se através de formação, através de experiências, através de desafios, de projetos, de enquadramentos organizativos, e aí começamos já a falar também de conjuntura que influencia o próprio desenvolvimento do talento. Há bocado falamos muito de liderança. A liderança é fundamental. Nós não podemos falar de gestão de talento, não podemos falar de retenção de talento sem falarmos necessariamente da questão da liderança, não é? Eu, de qualquer forma, queria aqui dizer-vos que tenho praticamente 2 anos de EDP, Casa EDP, e encontrei um projeto que se chamava Talento, que tive que pensando em vir aqui falar sobre isto, achei que era engraçado, dentro deste quadro de autenticidade e genuinidade que foi aqui também apresentado há pouco, explicar-vos que eu encontrei a palavra talento muito maltratada. Não porque não se fizesse coisas boas a propósito do talento, faziam-se coisas boas, mas porque se entendia que o talento era uma coisa só dos mais novos. Isto é perigosíssimo. Não, eu acho que aquele paradigma que temos muito do jovem McKinsey, não é? Que eu acho que é o paradigma que as faculdades também vendem muito. Eu acho que esse é o paradigma que está a desaparecer, sinceramente. Eu acho que eu costumo dizer, enfim, com alguma provocação, se a coisa que procuro no talento é dê-me gente normal, por amor de Deus. E essa é a dificuldade. Gente que tenha mundo, gente que se preocupe muito mais com o trabalho e que tenha equilíbrio, que saiba de outras coisas. E eu acho que gente normal e gente equilibrada é a coisa mais difícil de encontrar nas organizações. A arte não é lucrativa do ponto de vista financeiro. Com as vendas de bilhetes numa empresa, numa orquestra, representam, com sorte, 23%, 25% das receitas. Por isso, uma orquestra, uma instituição cultural como uma orquestra, não tem como objetivo final ganhar dinheiro. O lucro que se consegue tem a ver com a transformação cultural, com a transformação social que se pode fazer através da arte e da música, que eu diria ser. As orquestras americanas dependem sobretudo de mecenato, dependem sobretudo daquilo que é a contribuição privada e empresarial das suas comunidades. Por isso, conhecer a comunidade, não só do ponto de vista financeiro, quem são as pessoas que estão interessadas em patrocinar e investir na nossa orquestra e no nosso talento, mas também conhecer a realidade. E a realidade de Berkeley, sendo uma realidade universitária, é uma comunidade de pesquisa, é uma comunidade científica que procura inovar. Portanto, este ponto de partida é muito importante, saber quem somos para chegar ao topo.